Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor para o seu coração. Estou aqui para poder compartilhar uma mensagem com você. E eu quero compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo também. E eu quero começar lendo um texto que está no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 32, que vai relatar a história, então, de Salomão como rei. E esse versículo vai apontar para alguns livros mais para frente do Antigo Testamento. Então, o texto começa dizendo o seguinte: compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Esse texto está falando a respeito da pessoa de Salomão. E você sabe que Salomão é a mesma pessoa que escreve Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O interessante é que quando você está lendo ou meditando no livro de Provérbios, é um livro muito pessoal, é um livro que mexe com você, são provérbios que você consegue colocar em prática no seu dia a dia, de forma muito fácil e de forma muito rápida. Então Salomão escreve o livro de Provérbios e parece que esse livro ele é tão atualizado. Há quem diga que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair na segunda-feira. Após Salomão então concluir os seus escritos de provérbios, em Provérbios que relata a quantidade de esposas que Salomão teve, em Provérbios que relata as práticas então que Salomão teve. Após isso ele escreve então o Eclesiastes de Salomão. O livro começa dizendo a respeito de vaidade, vaidade por vaidade diz o pregador. Então o livro de Salomão, ao Eclesiastes, vai relatar a vaidade da vida, a vaidade do sentimento, a vaidade do orgulho, do conhecimento, e etc, etc. Quando você chega então no capítulo 12 de Eclesiastes, o que estava escrito em 1 Reis, capítulo 4, faz sentido. Relatou-se então, pois, 1.005 cânticos. Ou seja, é a quantidade exata dos provérbios e dos cânticos que Salomão então escreve. Mas o detalhe, o que eu quero conversar com você nesse vídeo, é como Salomão conclui o seu livro chamado Eclesiastes. Capítulo 2 de Salomão, o texto está dizendo o seguinte: de tudo que você ouviu, a suma é: guarde os mandamentos do Senhor e tema a Ele. Ou seja, de todos os ensinamentos, de todos os provérbios, de todos os cânticos, de todas as instruções que Salomão dá ao povo, a forma que ele resume, a forma que ele termina é: de tudo que se ouviu, guarde os mandamentos do Senhor e tema a Ele. E eu quero frisar essa palavra temor ao Senhor. Você sabe que nos últimos dias, temor ao Senhor não é uma palavra que tem sido bastante aceita. E não é uma palavra que tem sido bastante usada, porque temor remete a medo. Eu estou temendo uma pessoa porque eu tenho medo a ela. Mas o significado, o sentido, o convite de temor para mim e para você não é com que tenhamos medo do Pai, de Cristo, mas é que respeitamos, mas é que guardemos então os seus mandamentos, a sua palavra. Então nos últimos dias que estamos vivendo, onde tudo é mais importante do que Bíblia, do que palavra de Deus, o convite que eu tenho para você é: tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Eu não sei se você conhece alguém, mas existem pessoas que conseguem temer, conseguem respeitar, conseguem ouvir mais e dar mais ouvidos à bula de um medicamento do que a palavra de Deus, do que aquilo que Deus está dizendo. Pessoas então acreditam e dão mais valor na palavra de um médico do que na palavra dos médicos. O convite do Senhor para mim e para você é com que tememos ao Senhor, mas não de modo com que eu tenha medo, mas de modo com que eu respeite as Escrituras Sagradas. Precisamos respeitar, precisamos guardar. O salmista, no capítulo 119, ele diz que ele guardou a palavra do Senhor no coração para não pecar contra ele. Meus irmãos, esse é um dos motivos do qual eu estou aqui te incentivando a temer
e a conhecer as Escrituras Sagradas. Por que você conhece? Por que você teme? Por que você guarda as Escrituras Sagradas no seu coração? Para não pecar contra Ele. Que Deus te abençoe e que a sua vida, o seu relacionamento com o Senhor seja então feito e baseado no temor a Ele. Um grande abraço.